Mas eu agradeço a oportunidade, né, ao pastor Claudemir. É um momento que eu acho que é oportuno, né, nós fazemos parte desse povo e eu acho que, assim como o pastor Claudemir tem algo a nos passar, né, e tem nos ensinado, eu acho que cada um de nós também tem, né? Basta a gente ter um pouquinho de ousadia aí para falar no meio desse público todo. O tema da noite é a comunhão do corpo de Cristo. A importância da comunhão e da congregação do povo de Deus. Então eu vou começar aqui lendo o Salmo 133. Só são 3 versículos, se os irmãos quiserem acompanhar. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A Fernanda, agora no começo, a pastora Fernanda, agora no começo do culto, ela estava falando que quando a igreja estava fechada, tinha momentos que ela queria chorar, né? Sentindo a falta da igreja reunida, dos irmãos. E aqui, em Salmo 133 fala: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. No final fala: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, nesse intuito, eu gostaria de perguntar aos irmãos o seguinte: não precisa levantar a mão nem responder. Tem alguém aqui que gosta de ficar às vezes sozinho? Por exemplo, eu quero ver um filme sozinho, eu quero ficar com a minha palavra sozinho, ou simplesmente quero passar uma tarde sozinho, sem ninguém me torrar o saco. Eu acho que é mais do que normal muitas vezes a gente querer ficar sozinho em alguns momentos da nossa vida. Só que, será que ficar sozinho durante muito tempo é bom? Quando a gente está sozinho durante muito tempo, ou então quando a gente está sozinho, vamos dizer que a gente fique sozinho aí durante 1 hora do nosso dia. As nossas individualidades, elas crescem mais. Por exemplo, quando eu estou sozinho, eu só faço as coisas que me agradam. Quando você está sozinho, você acaba escolhendo algo para você fazer que te agrada e que não depende de mais ninguém. Por exemplo, eu gosto de jogar videogame. Às vezes eu gosto de jogar videogame sozinho. Mas as pessoas que gostam de ficar muito tempo sozinho, elas buscam mais um interesse particular e interesses individualistas. Quando você fica sozinho, a sua individualidade impera. Na comunidade, o que impera é a coletividade. E aí é que eu quero tratar com os irmãos o seguinte: quando nós estamos em grupo, a individualidade ela acaba diminuindo. Você só vai fazer o que até onde o direito do seu irmão começa. Por exemplo, se eu estiver em casa sozinho e quiser ouvir um som alto, para mim não tem problema nenhum. Só que quando eu estou em grupo, eu, por exemplo, não posso simplesmente ligar meu celular aqui num tom bem alto e aí sem ninguém reclamar. Então, assim, a coletividade, em comunidade, a coletividade ela acaba imperando. Então, em comunidade, não podemos fazer tudo o que queremos.
se não existisse o próximo, você conseguiria viver? Não, né? Nós vivemos, então, nós dependemos do nosso próximo. Sem o próximo, a palavra amor não teria sentido nenhum. Veja que Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher para que o homem não vivesse só. O homem não nasceu para viver só, essa que é a verdade. E nós não nascemos para viver só. Nós dependemos uns dos outros. Por exemplo, um irmão é padeiro, produz o pão. O outro, eu sou corretor de imóveis, eu vendo imóveis. O outro produz carro, o outro planta, o outro colhe. E assim, nós vivemos um dependente dos outros. Essa introdução foi só para eu falar que hoje a sociedade anda muito individualista. Deus te fez único, meu irmão, mas Ele também te fez para viver em comunidade. E pensando nisso agora, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Ana Cláudia, você é igreja? Fernanda, você é igreja? Agenor, você é igreja? Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. E aí eu queria que vocês abrissem rapidinho aí em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então eu fiz a pergunta, a primeira pergunta é: você é igreja? Uma coisa a gente sabe, que nós somos templo do Espírito Santo. Por sermos templo do Espírito Santo, e Deus não habita em templos construídos por mãos. Por exemplo, esse galpão aqui, a gente acaba chamando de igreja. Vamos à igreja? Na verdade, quando igreja, somos nós. Sabe, às vezes quando você está aqui dentro da igreja, você fala assim: eita, eu falei uma palavra que não podia falar aqui. Ou então, às vezes, você, quando vem para a igreja, você veste uma roupa diferente de quando você estaria em outro local. Ou outras vezes, você simplesmente fala uma mentirinha, aí você lembra: eita, eu estou aqui dentro do templo. Quando, na verdade, todas essas atitudes tinham que ser feitas em qualquer lugar. Porque o templo do Espírito Santo é você. Você é igreja do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Aqui é apenas um templo construído por mãos humanas, onde Deus não habita. Deus habita dentro de você. Porém, tem como você ser igreja sozinho? Tem como? Não tem como nós sermos igreja sozinhos. Só temos como ser igreja reunidos com outros irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. E aí eu queria que os irmãos abrissem aí Efésios 2, 19 a 22. Em Efésios 2, 19 a 22, enquanto os irmãos abrem, Paulo compara a igreja com um edifício.
Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui Paulo fala da igreja como um edifício, onde Jesus é a pedra angular. É o no modelo de construção onde ele compara Jesus como pedra angular, é que é a parte da base. Jesus é a parte da base. Então, nós, igreja, somos tijolos. Cada um de nós somos tijolos, formando aí um edifício. Também gostaria que abrissem agora em 1 Coríntios 12, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 12, do 16 ao 21. Primeiro Coríntios capítulo 12. Aí eu vou ler versículos 16 ao 21, depois vou pular para o 26 e 27. Aqui Paulo já compara a igreja como um corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Pessoal, aqui ele trata já do corpo humano. Paulo fala que o olho pode viver sozinho fora do corpo? Não pode. Mesmo se o olho falar que não faz parte do corpo, não tem como ele sair do corpo. Ele é corpo. Uma perna não pode andar também sozinha, ela está ligada ao corpo. E aí o que fala é que cada um de vocês fazem parte desse corpo. Mas como fazer parte do corpo sem andar com o corpo? Não existe. Ele também fala aqui o quanto é importante cada membro do corpo em união. Quando um sofre, todos sofrem juntos. Quando um é honrado, todos são honrados juntos. Irmãos, como é importante congregarmos. Como é importante fazer parte do corpo do Senhor. Quantas pessoas que você conhece que deixaram de congregar? Eu acredito que todo mundo aqui conhece alguém que deixou de ir para a igreja. Ir para a igreja como templo e se reunir como igreja, como corpo. Conhecemos N motivos aí e várias desculpas para isso. Às vezes as pessoas se decepcionaram com homens, às vezes se decepcionaram com pastores, às vezes se feriram com o irmão, às vezes só por esfriar, às vezes só por vontade de ficar em casa, às vezes só por preguiça. Tem N desculpas. Alguns anos atrás, mais ou menos aí uns 15, 20 anos atrás,
a gente perguntava para um católico se ele era praticante ou não praticante. Não era isso? Tinha os católicos e aí a gente tem o pessoal católico e ainda a gente pergunta até hoje. Não, eu sou católico, mas é porque a maioria das pessoas eram católicas no Brasil. E aí a gente já perguntava se as pessoas eram praticantes ou não praticantes. Mas hoje em dia, na realidade de hoje, quando a pessoa fala evangélico, aí você pergunta para a pessoa, mas você é praticante ou não praticante? É muito ruim isso. As pessoas estarem longe do corpo. Eu acho que, falando agora para essas pessoas, né, que não é porque elas viram algo de errado ou tiveram algum problema que elas têm que desistir no meio do caminho. E aí eu queria ler aqui Marcos 2,17. E aí, se você não quiser abrir, não precisa, que eu já vou começar aqui. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Então, no corpo de Cristo, não tem nada de perfeito. Essa que é a verdade. Nós somos imperfeitos, nós buscamos ser e estar e buscar o Senhor e ser santo. Mas todos nós somos imperfeitos. Eu também queria ler uma parte de algumas pessoas que deixaram de congregar por causa de alguns pastores aí. A gente sabe que hoje tem muitas congregações, né, que a igreja evangélica surgiu como protestante, protestou por algumas coisas erradas, só que ao mesmo tempo que a igreja surgiu como protestante, abriu-se um leque aí para abrir diversos templos. E aí eu queria ler Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Irmãos, ainda mais você que deixou de congregar porque viu coisas erradas na igreja. Todos nós estamos aqui porque nós precisamos de um médico. E também a gente sabe que existem aí no meio do povo de Deus, como fala, o joio e o trigo. Existem também aqueles lobos em peles de ovelha. Mas não é por causa disso que nós temos que deixar de nos congregar. A Bíblia ela sempre se refere à igreja como uma unidade. O pastor ele não pastoreia uma ovelha sozinha. O pastor ele pastoreia um rebanho. A construção não tem um só tijolo. A construção tem vários tijolos. O corpo não tem um só membro. O corpo tem vários membros. Olha o que Paulo fala em Hebreus 10:25. Também não precisa abrir, que eu vou ler aqui. Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Naquela época Paulo já falava isso. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Naquela época Paulo já falava com a igreja: não deixemos de congregar. E aí eu queria dar um exemplo aqui de uma fogueira. E aí o fogo está bem alto. E aí você vai lá e tira uma madeira e deixa longe da fogueira. O que vai acontecer com essa madeira? Logo ela vai se apagar. Eu queria dar também outro exemplo aqui. Não existe um exército de um soldado só.
O exército tem muitos soldados. E a igreja é dessa forma. Não existe igreja com uma pessoa só. E aí, para finalizar aqui a pregação, eu vou dar alguns motivos para congregarmos. Porque é mandamento. A gente já leu em Hebreus 10, 25, eu acabei de ler. Não deixemos de congregarmos. 2, porque Jesus prometeu que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Mateus 18, 20. 3, porque a igreja é corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Você precisa ser corpo. Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Cada um é membro desse corpo de Cristo. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não existe corpo que ande sem a cabeça. Então também nós não andamos sem Cristo. 4º motivo, para celebrarmos a ceia. Como assim? A ceia só tem lógica quando estamos unidos. Jesus mandou fazermos isso no plural. Lucas 22, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam no plural isto em memória de mim. Paulo, em Coríntios 11, ele ainda fala a respeito de alguns irmãos que comiam antes de outros. Então, assim, mais um motivo para congregarmos. 5º motivo, para sermos pastoreados. É muito importante que nós sermos todos pastoreados. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. Então aqui ele está falando com os pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. 6º motivo, ser discipulado e aperfeiçoado. Efésios 4, 12 a 16. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Já começou com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos, quando nós nos tornamos conhecedores da palavra, é para isso que é importante estarmos congregando, estarmos sempre. Tem o café com palavra domingo de manhã, domingo à noite tem o culto, no meio da semana tem os outros cultos. Eu individualmente prefiro sempre o café com palavra de manhã, né? Quando eu cheguei a este lugar pela primeira vez, me chamaram para participar da escola bíblica dominical, e foi ali que eu decidi ficar na igreja. É muito importante que nós venhamos conhecer a palavra de Deus, termos estrutura. Paulo fala aqui para que não sejamos levados de um lado para outro. Nós vivemos um momento que há muita informação. Toda hora chega no seu WhatsApp, toda hora tem notícia de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é assunto. Todo mundo hoje é conhecedor de tudo quanto é assunto. Pelo menos não conhecedor especialista, mas já ouviu falar de alguma coisa.
Só que isso, ao mesmo tempo que é bom, quando você tem uma base, quando você não conhece a palavra de Deus e ela não está pregada no seu coração, Paulo já falava isso. Muito cuidado para que você não seja como criança levada para um lado para o outro. E hoje que a gente vê isso, as pessoas acreditam em muitas mentiras, o diabo tem lançado muitas mentiras. Inclusive a Bíblia fala que se nós não vigiarmos, até nós vamos cair nessa mentira. Mais um motivo, Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. Mais uma vez, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender. Nós temos que viver em comunidade. Essa que é a verdade. Um sozinho não consegue o que muitos juntos conseguem. E o último motivo que eu coloquei aqui, apesar de terem vários outros motivos, é porque Jesus prometeu que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja. E tudo que ligássemos na terra será ligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É por isso que você tem que se congregar, é por isso que você tem que estar unido, junto com os irmãos. Viver em comunhão nem sempre é fácil, é difícil, mas isso nos torna mais humildes, diminui as nossas individualidades e nos torna mais fortes coletivamente. Para finalizar, eu queria ler Efésios 4, 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículos 15 a 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deus abençoe vocês. Aleluia.